a sua vida, né, pelo distanciamento de Deus. Quando fala de 7, a gente vê pessoas que estão buscando se aproximar de Deus. Então, quando nasce o Enos, aí o que acontece? O 7 começa a invocar o nome do Senhor. E aqui, quando fala invocar, é diferente. Porque você não vai ter essa expressão em Gênesis. É como eles começam a prestar culto a Deus mesmo. A ideia é de que eles começam até a sacrificar animais. Eles começam a invocar Deus nesse sentido. Né? Ele diz assim, é o termo usado para identificar o ser humano que enfatiza qual frágil é o fraco e fraco só. Há algo extraordinário registrado em relação ao nascimento desse menino. Naquela época, o povo começa a reunir-se para adorar a Deus, proclamar o seu nome e orar. Houve um reavivamento no culto público e das orações sinceras quando os descendentes perversos de Caim se vangloriavam da sua força e valentia, Gênesis 4, 23 e 24, e os descendentes piedosos de Sete davam glórias ao nome do Senhor. Então perceba que no momento de dificuldade espiritual, um povo se levanta para buscar a Deus. E aí começa o quê? Vai começar a haver um avivamento. E aí aquela coisa que a gente sempre fala, né? Você ouviu falando. Avivamento, ele acontece no momento crítico. No momento crítico espiritualmente é que as pessoas começam a buscar a Deus, porque você está vendo que o negócio no seu em volta está descambando. Então aquela pessoa, o remanescente fiel, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar resposta naquele que pode resolver todas as coisas. E aí você começa a ver o quê? A descendência piedosa, eles começam a buscar a Deus. Tá? Aí o remanescente piedoso, Gênesis 6, 9. Tá? E aí eu só vou ler aqui na NVI por causa da ideia que dá. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Então, qual que é a ideia de piedoso? Diante de tudo que está acontecendo, é andar contra a maré. Entendeu? Eles andam com Deus. Aí começa a aparecer vai começar a aparecer agora esse termo, andar com Deus. Pessoas que agora escolheram o seu lado. Entendeu? E vão viver de uma forma piedosa diante dessas coisas que fizeram. Ao longo de toda a história sagrada, foi o remanescente piedoso que sempre deu continuidade à obra do Senhor neste mundo. De tempos em tempos, a nação de Israel se perdeu na idolatria, na letargia espiritual, mas um remanescente de crentes foi levantado para manter a chama ardendo. Eu entendo quando as pessoas falam assim da igreja, que não sei o quê. Eu entendo isso aí. Realmente, a gente tem momentos críticos, momentos de dificuldade espiritual na igreja. Eu entendo isso aí. Só que é dentro desse contexto que o remanescente vai fazer a diferença. Aquelas pessoas que buscam a Deus, que têm a sua confiança no Deus de Israel, no Deus a qual eles acreditam. Então, dentro de um momento caótico, e até hoje, no contexto que a gente vive, você vê. Aí eu vejo, eu entendo quando o irmão fala isso. E eu entendo ele. Aí eu sempre faço a pergunta hoje, irmão, você está vendo a igreja em que círculo? Qual o raio de ação que você está vendo a igreja? Você está vendo um raio de ação no Mauá? Ou você está vendo um raio de ação no Brasil? Porque quando eu falo da igreja, eu vejo um raio de ação mundial. Hoje se fala de um termo sul-global. Irmão, nunca se ganhou mais pessoas para Jesus como hoje. Então a igreja está avançando no mundo. O que ocorre? Ocorre que os lugares mais difíceis, entendeu? As línguas mais difíceis, os povos mais difíceis é os que falta alcançar. Mas na América Latina a igreja está avançando. Na África a igreja está avançando. Na Ásia a igreja está avançando. Então onde a igreja era forte, na Europa, Estados Unidos, perdeu força. Mas esses continentes, esses países já foram abençoados com o Evangelho. Hoje lá fala de uma sociedade pós-cristã. Só que, por um outro lado, países que eram pouco evangelizados, América Central, América Latina, África, Ásia, o Evangelho está avançando. Entendeu? Eu até mostrei uma vez isso aqui numa apresentação. Então, é claro que a igreja vai passar por dificuldade em períodos, esfriamento espiritual. E a gente vê isso num contexto bíblico. Só sempre Deus vai ter o remanescente que não vai se conformar com essa situação. Sempre. Entendeu?
Então, se isso a gente vê na escala da história da Bíblia, a gente vai ver isso da história da igreja, entendeu? Então, vamos falar da igreja local. Na Subdivino vai ter pessoas que espiritualmente estão fracas ou estão desligadas, sim, mas você vai ter um grupo de pessoas que não se conforma com isso daí. Na igreja local, não se conforma. E eles vão investir a sua vida, vão orar, vão buscar fazer alguma coisa, vão buscar em Deus resposta. Então isso é para nós olharmos e quando a gente falar, realmente, isso acontece, está acontecendo na nossa realidade. Só que isso não abrange 100%. Sempre haverá um remanescente que não se conformará com esse tipo de coisa. Tá? Essas pessoas corajosas clamam a Deus pedindo livramento e Ele as ouviu e respondeu às suas orações. Depois do dilúvio, a pequena família de Noé foi o remanescente que Deus usou para popular a terra. Então tenta pensar nisso. A geração da época dele se corrompendo e só os remanescentes da genealogia ali, específico, dentro de uma... A gente não sabe quantas, mas era muita gente se corrompendo e um remanescente ali, ó, firme. E aí a gente vai ver que até dentro da própria descendência santa, vamos dizer assim, piedosa, você vai ver que eles vão se corromper. A gente vai ver que se corrompe com os filhos, a gente vai até ver essa expressão, mas sempre tem um ali que não se deixa corromper. Tá? Deus sempre usa o remanescente. Tá? Então, quando a gente vai olhar para a história da redenção, Deus conta com quem? Quando eu falo Deus conta, não é que Deus confia, né? Não é, mas Deus sempre tem pessoas que acreditam nele. E é essas pessoas que Deus vai usar para mudar o quadro caótico da situação. Ou para que a sua promessa, ela permaneça firme na história da redenção. Tá? Então o profeta Elias pensava que estava sozinho, né, em seu serviço a Deus, mas havia na terra 7.000 pessoas que continuavam fiéis ao Senhor. Ele vai choramingar lá com Deus, eu estou sozinho. Ele falou, Elias, Elias, eu tenho 7.000 que não dobraram o joelho. Então eu escolhi você por acaso, mas se eu tirar dos 7.000, eu escolhia. Entendeu? E qual que é o contexto lá? O processo de idolatria via Baal estava acelerado. Então o reino do norte já estava acelerado que o negócio estava indo para o reino do sul. Entendeu? Uma filha de Jezebel e Acabe, eles já estavam casando com o rei de Judá para poder que a idolatria de Baal também prosperasse no reino do sul. Entendeu? Então a idolatria ela estava assim expandindo no reino. E esse era o contexto, mas dentro desse contexto Deus tinha pessoas guardadas lá, é que Deus escolheu Elias, mas Deus podia escolher outro, entendeu? Então Deus sempre vai ter as pessoas em que Ele pode confiar, em pessoas que Ele pode chamar naquele momento, entendeu? Então o autor de Salmo 119 fazia parte do remanescente fiel da sua época, a gente vai ver lá no versículo 63, quer ver? Quem achar primeiro aí que eu aí, Salmo 119, versículo 63. Nós estávamos no meio do pessoal lá, entendeu? Ele fazia parte do remanescente que tinha retornado. Né? E os profetas escrevem sobre o remanescente fiel de seus dias. Quer ver? Isaías 10, Isaías capítulo 10, versículo 20 até o versículo 23. Quem pode ler aí, por favor? Isaías capítulo 10, versículo 20 até o versículo 23.
E você vê que aí é referente, se não me engano, à Síria, né? Não é nem referente do babilônico, é o cativeiro assírico. E você vê, dentro até ali, ele está falando, vamos dizer assim, da tribo do norte, que era a piorzinha. Então, até dentro da tribo do norte, você vai ter remanescentes que buscam o Senhor. Isso é tão verdade, quando Ezequias, ele vai restabelecer o culto ao Senhor, ele não manda carta para todo Israel. Aí tem uma tribo, se não me engano, Dan, outra tribo, que eles zombam. A tribo zomba. Mas tem um remanescente que fala, não, nós vamos lá adorar a Deus. Entendeu? Mesmo da tribo do norte, pessoas que não tinham o mesmo envolvimento que o pessoal de Jerusalém tinha. E ele falou, não, nós vamos lá. Né? E olha que é bonito, chega lá, não deu tempo de ele se purificar. E aí foram orar a Deus. O que Deus falou? Não, vai ter que se purificar? Não. Participa. Entendeu? Então, em todo lugar, irmão, sempre tem pessoas que amam a Deus e querem fazer a diferença. Deus sempre tem um remanescente guardado. Tá? Então, no plano da redenção de Deus, Deus sempre terá um remanescente. Tá? Ao longo de toda a história sagrada, foi o remanescente piedoso que sempre deu continuidade à obra do Senhor neste mundo. Então, nós viu aí, né, o 7, o recomeço, Enos clamando por Deus, tá? E Enoque andando com Deus. Né? Enoque andando com Deus. Então, Gênesis 5, Gênesis capítulo 5, deixa eu ver se a leitura é muito grande, senão não dá para por causa do tempo. 5:12. Eu vou ler o versículo 21, do capítulo 5, diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha o detalhe, 365 anos. É um ciclo, fecha. É toda uma vida, plenitude da vida dele. Tá? Então, pessoas como Cainã, né, Maalalel e Jared, podem não parecer relevantes para a grande história da salvação divina, mas são elementos importantes, pois constituíram elos vivos na longa cadeia de geração que se estendeu de Sete até o nascimento de Jesus Cristo. A promessa de Deus em Gênesis 3,15 jamais poderia ter se cumprido não fosse pela fidelidade de muitas pessoas indistintas que para nós não passa de nomes estranhos numa genealogia antiga. Então esses nomes não estão lá à toa, tá? Eles fazem parte de um elo que vai chegar até Jesus, tá? Quando aí Enoque, um símbolo de fidelidade da geração. É por isso que eu falo, às vezes a gente faz uma reclamação, a gente faz um lamento, que tem o seu fundo de verdade, sim, quando a gente fala hoje do contexto da igreja, porque a igreja, tudo. Mas se você olhar com mais cuidado, você vai ver que sempre tem uma pessoa que está buscando a Deus ali. Ela está buscando a Deus. Ela não está contente, ela não se conforma com o mundo que vive. Ela não se conforma. Tá? Então, quando Enoque estava com 65 anos, sua esposa deu à luz um filho, ao qual deram o nome de Matusalém, homem do dardo. Tá? Tratou-se de um ponto crítico da vida de Enoque, pois foi a partir de então que ele começou a andar com o Senhor. Será que a responsabilidade de criar um filho num mundo tão perverso desafiou Enoque ao ponto dele saber que precisa de ajuda do Senhor? Ou será que quando o bebê nasceu, Deus deu a Enoque discernimento sobre o futuro para que ele soubesse que o dilúvio estava por vir? É interessante isso, quando Paulo vai falar de casamento, ele fala, eu aconselho que os que são igual que fiquem como estão. E uma dos motivos que ele dá é por causa da perseguição que estava por vir. Era do momento crítico que a igreja estava passando. Então ele coloca essa coisa de como para a pessoa pensar. Olha, leve em conta esse tipo de situação. E aí imagina o Enoque na geração dele toda corrompida, o cara vai escolher ter um filho.
Tá? Isso é o que? Um ato de confiança, né? Da parte dele. Então, e aí você vê que a partir disso, você vê que ele, aparece a expressão, andou com Deus. Isso denota o quê? Que ele é um homem que confiava em Deus. Isso denota um relacionamento com Deus. E isso é tão verdadeiro que ele não morre, né? Aí você vê, Enoque, um homem que andava com Deus. 3. A expressão melancólica e morreu não se aplica a Enoque. Então aquela coisa que vinha lá, viveu e morreu, viveu e morreu. Quando chega em Enoque, ele fala, viveu e andou. E ele não morre. Então quando chega nele, muda. Tá? Pois ele é um dos homens da Escritura que não morreram. Tanto Enoque quanto Elias foram levados para o céu ainda vivos. Enoque foi levado ao céu pela fé. Hebreus 11:5. Tá? Ele creu em Deus. Um exemplo a ser seguido por todos nós. Por todos nós. Imagina como deve ter sido difícil andar com Deus durante aqueles anos que antecedem o dilúvio. Quando a libertinagem e a violência prevaleciam, apenas um remanescente cria em Deus. Gênesis 6:5. E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Andar com Deus quando tudo está maravilha, irmão, não é tão difícil. Mas diante de uma geração toda corrompida, o homem falou assim, eu quero andar com Deus. Todo o pensamento do homem era mau. Ao ponto que Deus falou assim, ó, meu espírito não vai contender mais. Assim, em minhas palavras, eu não vou mais perder tempo. E Deus decidiu que aquela geração não tinha mais jeito. E dentro dessa geração que as pessoas, o Enoque escolheu andar com Deus. Então, quando a gente olha para tudo que está acontecendo no nosso contexto hoje, qual que é a motivação, irmão? Quando a gente olha em Mateus, capítulo 24, versículo 12, qual que é o contexto lá? Princípio de dores, né? Aí diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Só que não para aqui, né? Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, aí o que eu falei uma vez aqui, isso é um contexto da igreja. Entendeu? Se aquela pessoa que é iníquo é a pessoa que não respeita mais lei. Então, se eu fiquei triste com essa pessoa, porque essa pessoa, de um momento, ele respeitava a lei, obedecia a lei, agora não obedece mais. Então, eu e você não deve olhar para, eu também vou ajudar o irmão, vou ser solidário, vou virar um sem lei igual ele, né? Eu não posso, eu tenho que olhar e tenho que seguir para frente. E aí o pastor José colocou aqui, espiritualmente, irmão, a tendência é piorar, não é facilitar. Entendeu? Então, por quê? Porque o remanescente, aquele que ama a Deus, quando você olha para toda a violência, você se angustia. Porque você agora é um homem com lei, você é um homem de Deus, você é um homem que está pensando a partir de Deus. E você está vendo que esse mundo, ele não faz parte da criação de Deus. Essa não é a criação original de Deus. E você sabe disso porque você leu Gênesis. E você sabe disso porque em Apocalipse diz que haverá novos céus e nova terra. Que Deus restaurará todas as coisas. E você sabe disso também porque existe um Jesus que transforma a vida. Que transforma a vida. E você fala assim que esta geração, se voltar a Deus, se obedecer a Deus, ela será transformada. E com toda essa informação que você tem hoje, que não é a mesma informação que Enoque tem, nós temos muito mais informação que Enoque, isso te angustia. Você fala assim, não pode ser. Mas você deve olhar para a frente, porque chegará um dia que o Redentor virá. E a nossa certeza, hoje, com todo o relato que nós temos, a gente pode dizer que é muito mais elevado do que Enoque. Entendeu? Então a gente não pode olhar para a iniquidade, para o mundo se corrompendo, e eu vou ajudar lá, né? Vou dar uma forcinha também, vou me juntar com os tais. Não, eu devo ir contra a maré. Por isso que ontem eu vi o pastor falando sobre isso, né? Eu também vi a irmã Nadir pregando sobre geração, o pastor José pregou sobre criação de filhos. E, bom, há solução.
mesmo tudo corrompendo, nós podemos ser sim pessoas íntegras diante de Deus, pelos méritos de Cristo, e nós conseguiremos sim, se nós nos mover para isso, criar os nossos filhos, nossos netos, os nossos descendentes piedosos diante de Deus. É claro que é muito mais difícil, mas é possível. É claro que é possível. Tá? Por quê? Porque quem faz tudo isso é Jesus. É Ele que vai fazer isso. Então, a gente tem que fazer igual a Ele. Andar com Deus. Tá? Ainda que o negócio esteja aí corrompido, né? Então, Enoque foi lá e tal, o exemplo disse, imagina como deve ter sido difícil andar com Deus durante aqueles anos que ia ter o dilúvio, quando a libertinagem e a violência prevaleceria apenas um remanescente que em Deus. Então, imagina a situação dele, que talvez não seja muito diferente da nossa situação hoje, né? Aqueles que realmente são sinceros e querem andar com Deus, né? Síntese do tópico 3. A vida e testemunho de Enoque nos lembra de que é possível ser fiel a Deus em meio a uma geração pervertida e corrupta. Filipenses 2,15. Então, é possível. É possível? Sim, é possível. É possível viver uma vida de santidade? Claro que é. Senão, Jesus faria o quê? Quando um crente aceitasse Jesus, vai embora. Né? Aceita Jesus, morre e vai embora. Se ele deixou aqui, é porque nós precisamos desenvolver uma vida com Deus. E a nossa vida com Deus, a forma como nós andamos com Deus, é que vai mostrar para essa geração aí que existe um povo que é santo. Existe um povo que é íntegro, que tudo está se corrompendo, mas a pessoa não se corrompe. Tá? Porque a gente escolheu viver uma vida íntegra, uma vida mais nobre. Ser crente é isso, irmão, é viver uma vida mais nobre, é viver acima da mediocridade. Entendeu? E eu não sei se foi o pastor, não sei se o pastor convidou, assim, que, acho que foi o pastor Antônio Sebastião falando sobre isso, ele falando sobre santidade. A corrupção no mundo, ela cada vez vai aumentando. E o que tem que acontecer com essa santidade? Elevando. Então aumentou, o padrão sempre vai elevando. É assim. E os padrões do Novo Testamento, eles são elevadíssimos. Eu sempre sinto isso. Jesus, assim, o que dizia, né? Se olhar para uma mulher, pecou. Aí Jesus falou assim, não, assim, aqui... Aí a gente fala, o evangelho é light, né? Não. Eu, porém, vos digo, se você, no seu coração, desejar, já pecou. Então, na lei, claro que a ideia da lei não era essa, mas é que o pessoal achou que era só o ato. Jesus falou, não. Quando o Pedro falou assim, 70 vezes 7, ele falou, não te digo 70 vezes, né? 7, né? Disse 7, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, multiplica isso durante o dia, irmão. Então, não é questão nem o número, a questão é que todas as vezes que a pessoa te ofender, você tem que perdoar. Ou seja, nós sempre temos que estar aberto a perdoar, quando somos ofendidos. Aí o que ele falou? Ele contestou, né? Ele, olha, assim não dá, né? Entendeu? Mas, quando Estevão morre, apedrejado, o que ele disse? Ó, Jesus, desce fogo aí, mata você. O que ele falou? Perdoai, porque eles não sabem. Né? O Paulo foi apedrejado, aí ele falou, nunca mais volto lá, né? Ele voltou de novo. Então, olha, o Evangelho exige coisas da nós, irmão, que eu estava pensando, assim, toda vez que o Espírito Santo ele tocar no nosso coração, aquilo que está errado, deixa o Espírito Santo montar. É que às vezes a gente quer brigar com o Espírito Santo. Né? Ele quer arrancar algo que nos impede de alcançarmos a perfeição e a gente fica brigando espiritualmente com o Espírito Santo. A gente tem que tomar cuidado porque pode chegar um momento que a geração lá, Deus falou assim, ó, não perde mais tempo aí não. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então é possível, sim, irmão, é possível, tá? É possível viver uma vida de santidade, sim. É possível viver uma vida andar com Deus, sim, é possível. Porque os méritos não é nosso, né? Não depende de nós, tá? O poder não vem de nós mesmos, o poder vem dele, tá? Não é o descanso e o consolo de Deus. Aí lá em Gênesis 5, 28, né?
Lameque viveu 182 anos, gerou um filho. E pôs o nome de Noé, dizendo: Este consolará do nosso trabalho e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé de idade de 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. Interessante como termina a genealogia, né? Você vê que não tem mais assim, aquela genealogia mais ligada, que é o fim do ciclo, né? O Noé, porque quando Matusalém morre, é o ano do dilúvio, né? 969 anos, quando ele morre, vai ser o ano do dilúvio. E o nascimento de Noé, ela é essa expectativa daquele que vai consolar. Você vê, né? O pai dele, qual é a expectativa dele? Ó, vai se resolver agora, vai ter uma solução, e realmente a solução vai vir, tá? E aí quando você olha para a genealogia dele, que é a mesma genealogia do Lameque lá do Caim, você vê que não é uma genealogia estendida, é bem resumida. E a do Noé, porque ela vai fechar um ciclo aqui, tá? Porque a continuação da raça humana só vai vir depois do dilúvio. Então, apesar de o nome ser o mesmo, o Lameque da linhagem de Sete era completamente diferente do Lameque da linhagem de Caim. É interessante isso aqui, né? Quando a gente olha, por exemplo, a palavra Enoque ou é iniciado ou iniciar, uma coisa assim. E quando diz, ele diz que Caim deu o filho de Enoque, o que ele está dizendo? Foi iniciado. O que foi iniciado? É quando você olha para a geração, para a descendência dele, o que foi iniciado? Bigamia, prazeres lá para facilitar a vida. E aí quando aparece o Enoque de Deus, né? O que foi iniciado com Enoque? Deus o toma para si. Tá? Então o próprio texto bíblico está mostrando. E é interessante isso, eu já falei isso aqui, na questão da cidade. E o que o Caim monta? O que ele cria? Ele cria uma cidade. E a gente hoje vive em cidades, a gente não se percebe disso, mas um dos símbolos de cidade é de rebelião contra Deus. Porque quando você tem uma cidade, quando as pessoas falam de uma cidade assim, bem desenvolvida, por que ele está querendo dizer com isso? Que é uma cidade que ela te providencia facilidade. Né? Então, quando uma cidade é muito desenvolvida, é porque, olha, tem facilidade, você tem um mercado, você tem banco, no nosso contexto. A cidade que Caim monta também tem essa coisa, é uma rebelião contra Deus. E você vê que ele vai montar toda uma sociedade que criam coisas que vamos dizer assim, compensar o distanciamento de Deus. Né? E aí, eu gosto de ouvir, eu aprendi isso com o Saião, e eu acho interessante a colocação que ele fez. Quando você olha para Apocalipse, o que desce do céu? Uma cidade. Então, a cidade dos homens, Deus falou assim, eu também tenho uma. Só que a minha é santa. Entendeu? Então, é Deus dando a resposta. Vocês montaram uma cidade para se impor, para se colocar contra mim. Eu também tenho. E ela é incorruptível. E só aqueles que são santos morarão nela. Tá? Então, Deus é irônico, assim, né? Deus mostrando. Isso é tão interessante que, vê, a Torre de Babel, Deus também faz isso. Por que aquelas pessoas queriam montar Babel? Para que o nosso nome seja engrandecido. E que nós não sejamos errantes. E quando Deus chama Abraão, o que Deus disse para Abraão? Primeiro Deus desce lá, né? Vou ver lá o que aqueles indivíduos estão fazendo, né? E Deus viu que o plano era bom, né? Ó, rapaz, o plano é bom, confundiu lá as línguas lá, pronto. Projeto acabou, né? Mas qual que era a ideia? Olha, vamos engrandecer o nosso nome. Quando Deus chama Abraão, qual que é o que Deus faz para Abraão? Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Quem engrandece o nome é Deus. Entendeu? E você pode ver, Deus fala isso para Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Entendeu? E olha, o seio de Abraão. E olha que interessante. E o que Deus estabelece com Abraão? Um plano. O plano da redenção, quando você lê, a gente vai ver nas próximas lições, ele fica muito mais claro. Porque Deus chamou Abraão para ele aplicar o seu plano da redenção.
Então você vê que os homens levantam plano, Deus vai lá e desmantela o plano e fala assim, não, quem manda, quem engrandece esse nome é eu. A cidade de vocês mas eu tenho uma melhor. Entendeu? Deus sempre dando a resposta para a humanidade caída. Tá? E usando das mesmas ferramentas que eles estão usando, mas assim, ó, aqui é diferente. Porque Deus pode fazer todas as coisas. Tá? Lameque teve um filho chamado Noé, que andava com Deus, foi usado por Deus para salvar a raça humana e dar continuidade à promessa messiânica. O Lameque de Caim assassinou um rapaz que havia ferido e então vangloriou-se do seu ato perverso, relatando as suas esposas. Então você vê as duas gerações, parece muito similar, até na questão de nome, mas uma se distanciando e uma outra Deus trabalhando por meio dela, por meio do remanescente, para que levantasse o Redentor ou a questão messiânica. A esperança, né? Continuando. A grande preocupação de Lameque era que a humanidade encontrasse consolo e descanso em meio ao mundo perverso, onde era necessário labutar e suar só para sobreviver. A vida era difícil e a única esperança dos crentes sinceros era a vinda do Redentor prometido. Novamente, essa expectativa daqueles que andam com Deus, de um Redentor vai vir, de um Redentor vai vir. A nossa expectativa, ela é real e verdadeira, porque a revelação já é completa. Nós já sabemos até o nome dele, né? E pela revelação até o momento em que ele vai surgir, tá? Lameque chamou seu filho de Noé, o nome que se parece com a palavra hebraica para consolo. Lameque orava para que, de alguma forma, o seu filho trouxesse ao mundo o descanso e o consolo tão necessário. Séculos depois, pessoas exaustas ouviram a voz de Jesus. O que Jesus falou? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Então hoje, quem quer consolo, vai para quem? Para Jesus. Tá? E o pai de Noé, quando ele coloca o nome no filho, ele tinha uma expectativa que por meio do seu filho viria o consolo. Tá? Essa é a expectativa daqueles que andam com Deus. Sempre nós olhamos para tudo corrompido, a gente fala, um dia Deus vai, e Apocalipse diz, né, bonito lá assim, e Deus enxugará todas as lágrimas. Quando a gente chega lá, mano, nunca mais nós vamos chorar, nem por alegria, né? A gente nunca mais vai chorar, porque a dor, o sofrimento, tudo acabou, tá? A condescendência, isso aqui é interessante, eu só vou ler na NVI, diz assim, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aqueles que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120. E naquele dia havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. E elas lhe deram filhos, e eles foram os heróis do passado, homens famosos. Eu vou pular para o certo. E disse o Senhor, farei desaparecer a face da terra, o homem que criei, homens que também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Desde o capítulo 3, Satanás não é mais mencionado pelo nome de Gênesis, mas ele e suas hostes demoníacas estavam se esforçando ao máximo para impedir o nascimento do Redentor prometido. Então não é porque não aparece o nome dele que ele não está trabalhando, né? Então tem que tomar cuidado, né? O nome dele não aparece, mas ele está atuando lá. Tá? Foi esse o propósito de Satanás ao longo da história do Antigo Testamento. Afinal, ele não queria que sua cabeça fosse pisada pelo Salvador. Né? Havia uma promessa contra ele e que foi cumprida. Deus havia declarado guerra contra Satanás e o engano pretendia resistir. E o enganador pretendia resistir. Um dos recursos mais bem-sucedidos de Satanás é a condescendência. Se ele consegue iludir o povo de Deus para que o abandone, sua posição privilegiada de separação do pecado e da comunhão com Deus, então pode corrompê-lo e levá-lo ao pecado.
A gente fala muito disso a gente fala. Qual que é o problema hoje da igreja? Não é o pecado, concorda? Romanos vai dizer, o pecado não vos dominará. E quando eu digo que não é, o que eu estou dizendo, ele, com descendência, é você ceder voluntariamente. Em Cristo, nós somos o que? Libertos. Então, quando eu me entrego para o pecado, eu faço isso de uma forma voluntária. Eu, voluntariamente, quero praticar aquele desejo. E o que acontece? Porque você vê que a geração santa, parte dela, começa a se corromper. Eles começam a se unir o quê? Com as filhas de... os filhos de Deus agora vão lá ter relacionamento com as filhas dos homens. De uma forma voluntária. Ele começou a ceder. E qual que é o problema da geração hoje? A geração cede. Os desejos são muitos e começa a ceder, e é aí que tem que ver. Quando o crente cede, irmão, ele cede voluntariamente. Porque em Cristo, ele tem forças para vencer a tentação. Paulo disse isso em Coríntios, né? E ninguém é tentado além daquilo que pode suportar. Porque com a tentação, Deus também dá o quê? O escape. Então a gente vê que, pela palavra de Deus nos mostra que a gente pode vencer aquilo ali. Porque a gente já foi revestido. Então, qual que foi o problema da geração? A geração, ela se deixou corromper. Entendeu? Aí, quando você cede, Satanás, ele agora, o campo está aberto para ele, entendeu? Então, ele está jogando míssil, está de longe. Você tirou as defesas, ele vai lá e vai com um punhalzinho, chega lá e bum, entendeu? Aí você fala o punhal, mas o punhal de perto, ele faz um estrago muito grande, não, ele está próximo ali. Então, o crente tem que tomar cuidado, porque ele faz isso de uma forma voluntária. Tá? Qual era o plano de Satanás para derrotar o povo de Deus no tempo de Noé? Levar a linhagem piedosa de Sete e os filhos de Deus a misturar-se com a linhagem de Caim, as filhas dos homens. E assim abandonar sua devoção ao Senhor. Trata-se da mesma tentação enfrentada pelos cristãos nos dias de hoje, ter amizade com o mundo. Tá? É a mesma tentação, amar o mundo e conformar-se com o mundo, em vez de separar-se dele. E aqui em Coríntios 6, quem pode ler, por favor? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e o 7:1 é muito forte. Porque Paulo está falando assim, não vos juntei com o incrédulo. E o que a gente acontece? Acho que o pastor Rubem deve saber disso, os irmãos, o Márcio, as pessoas chegam ao ponto de pedir, pastor, eu posso casar lá com a... Mas é crente, não. Chega a esse ponto. Ah, mas ele é bonitinho, não sei o quê, entendeu? E parece que as filhas dos homens, né? Elas tinham algo que encantava. Porque quando você vê falar da geração, né? Era uma geração assim de gigantes, dá uma certa... O texto mostra assim, uma importância, um glamour, né? Podia ser pessoas poderosas da época, e lá isso funcionou como isca, e grande parte da geração cedeu. E quem achou aí? 2 Coríntios 6, 14 e o capítulo 7, versículo 1. O texto é claro, não precisa de interpretação. Precisa interpretar um texto desse? Mas a gente vê pessoas, e às vezes, muitas vezes, pessoas que são crentes verdadeiras e o cara vai lá e se une com o incrédulo, vive como incrédulo, fala como incrédulo. Né? As pessoas são crentes, mas quando chega no meio do povão lá, irmão, acabou. Você fala, meu Deus, eu vi esse cidadão na igreja, essa cidadã na igreja. E é assim, porque cedeu. Né? E é claro que isso poderia levar o povo de Deus a ser condenado com o mundo. E o Ló é um exemplo disso. Né? Deus interviu lá, tá? E graça. Né? A única maneira das pessoas serem salvas da ira de Deus é pela graça divina. No entanto, a graça de Deus não é uma recompensa por uma vida boa. É a resposta de Deus à fé salvadora. Tá?
Pela fé Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Hebreus 11:7. A verdadeira fé envolve todo o ser interior da pessoa. A mente compreende a advertência de Deus. O texto que a gente leu lá, a pessoa entendeu esse texto? Eu compreendi esse texto? Tá bom. Tá? Então, você entendeu, você vai fazer isso? A Bíblia não está dizendo para não fazer? O coração teme o que está por vir. E a iniciativa leva a ação, a obediência à palavra de Deus. Então, eu sei para onde, o que vai acontecer. Se eu não obedecer, o que pode acontecer? É o castigo eterno. Isso é a expectativa futura. Tá? Entender a palavra de Deus é não agir de acordo com... entender a palavra de Deus e não agir de acordo com ela não é fé bíblica, mas apenas uma aceitação intelectual da vida religiosa. É os fariseus da época de Jesus. Estão vivendo, é bonitinho, mas a prática em si não tem valor nenhum para Deus. Tá? Ser emocionalmente tocado, sem compreender a mensagem de Deus, não é fé. Pois a verdadeira fé baseia-se no entendimento da verdade. Tá? Mateus 13, lá, quando Jesus fala da semente boa, entendeu a mensagem, entendeu, né? A semente boa, entendeu a mensagem. Eu lembro quando meus irmãos se converteram, eles aceitaram Jesus, eu chamei os dois e contei essa pela palavra. E sabe o interessante? Ele entendeu, o outro não entendeu. Caiu no meio dos espinhos lá, se afastou, mas um entendeu. Aquele que pregou, ele é crente até hoje, tá? Então, a fé, ela não é só algo emocional. Eu tenho que entender aquilo, eu preciso mudar. Tá? Ter a mente esclarecida e o coração tocado. Mas não agir em obediência à mensagem não é fé. Pois a fé sem obra é morta. Né? Tiago 2, 14, 26. A mente, o coração e a iniciativa fazem parte da verdadeira crítica. Verdadeira fé bíblica. Então, é uma sequência de coisas. Eu ouvi, eu criei e agora eu tenho que obedecer. Tá? E todos os remidos foram salvos do pecado pela graça mediante a fé, e isso inclui as pessoas de valor no Antigo Testamento que aparecem em Hebreus 11. Ninguém jamais foi salvo por levar um sacrifício a Deus, por obediência à lei ou para fazer boas obras. A salvação é um dom de Deus em sua graça que pode ser rejeitado ou aceito pela fé. Foi o Isber que te falou, tá? É uma piada interna aqui entre o Felipe, tá? Ele entendeu. Assim como Noé, devemos todos encontrar a graça diante do Senhor. Entendeu? Então, a fé não é algo assim estático, né? A fé exige um movimento, é uma vida com Deus. Então, a obra da salvação, o plano da redenção, ele está à disposição. Agora, eu entendi aquele negócio, e o que eu fazia que eu não posso fazer hoje, né? E eu não faço, quando eu falo não pode, eu não faço porque as pessoas, não, é porque eu não quero fazer isso. Eu entendi, entendeu? E isso não agrada a Deus e eu não quero fazer isso. É viver uma vida para Deus, né? Qual era o plano de Satanás para derrotar o povo de Deus no tempo de Noé? Levar a linhagem piedosa de Sete, os filhos de Deus, a misturar-se com a linhagem de Caim, as filhas dos homens, e assim abandonar a sua devoção ao Senhor. Amém, irmãos? Então a gente tem que vigiar com tudo isso aí. Então a gente vê, tem as duas linhagens lá, um escolheu se afastar de Deus, e o remanescente escolheu andar com Deus. Tá? E aí a gente vai ver todo o plano da redenção sendo executado por Deus nesse remanescente que escolheu servir a Deus. E quando eu e você, que somos os remanescentes de Deus, escolhemos a não andar conforme o mundo, Deus irá nos usar para que o plano dele seja efetivado, seja executado e chegue ao seu ápice final. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Eu vou pedir para o pastor Márcio estar orando por nós aí nesta manhã.